Domingo, dia 29, é lembrado como o Dia Mundial do AVC, né? No Brasil, o acidente vascular cerebral figura entre as principais causas de morte e incapacidade, segundo dados da Sociedade Brasileira de AVC. O número de óbitos relacionados ao AVC também vem crescendo, infelizmente, de maneira constante, o que é atribuído a fatores de risco e estilo de vida. E para saber mais sobre esse assunto, como a população deve se prevenir, nós conversamos ao vivo com a repórter Cassiane Alves, que está ao vivo aqui com a gente no RF News. Cassi, tudo bem com você? Como que as pessoas podem se prevenir em relação ao AVC, Cassi? Olá, Laísa, boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no RF News. Exatamente isso como que você disse, né? E olha, a gente pode já atribuir aí essa doença, né, como uma epidemia global. Então, quem vai trazer esses dados pra gente, Laísa, é o neurologista doutor Alessandro Augusto de Souza. Ele vai explicar para a gente. Boa noite, obrigada pela sua participação aqui. Quais são, então, esses dois tipos, né, de AVCs e como que a pessoa ela pode se prevenir? Quais são os principais sinais de alerta? Boa noite. Boa noite, agradeço a oportunidade de falar sobre essa doença tão importante, o RF News. Então, o AVC ele pode se apresentar de duas formas, um AVC isquêmico, que é 80% dos casos, e o AVC hemorrágico, quando há um sangramento na cabeça. Como reconhecer? Nós temos um mnemônico que chamamos SAMU. Então, o S de sorrir. Se a pessoa ao sorrir, a boca fica torta, isso é um sinal indicativo de que ela pode estar tendo um AVC. A, de abraço, então se a pessoa levantar os braços como se fosse dar um abraço e um dos braços cair, isso também pode ser um sinal indicativo de AVC. O M de música, então se a pessoa for cantar uma música ou falar e a fala sair enrolada ou sair de forma desorganizada, isso pode ser um sinal de AVC. O U é de urgência, SAMU, ou seja, o paciente, qualquer um desses sinais deve procurar a urgência o mais rápido possível, porque tempo é cérebro. Quanto mais rápido ela receber o diagnóstico e o tratamento apropriado, melhor a chance de não ficar com nenhuma sequela. Doutor, e dados recentes aí, né, foram publicados que realmente o AVC já se tornou uma epidemia global, não é isso mesmo? É isso. Acabamos de ter uma publicação na Lancet Neurology que mostrou que em 2020 foram 6,6 milhões de mortes pelo AVC no mundo, sendo a segunda maior causa de mortalidade. Se nada for feito, essa mortalidade tende a aumentar em 50% até 2050, chegando a 9,7 milhões de pessoas. Então, realmente é uma epidemia global. Que a gente pode falar então sobre as prevenções para essa doença, né, que é a segunda aí maior causa de mortalidade, né, no mundo e também a terceira aí de incapacidade, doutor? Perfeito. 90% dos AVCs, por isso que ele é um acidente, né? Acidente vascular cerebral. 90% são preveníveis, são evitáveis. Então, de que forma? Principalmente controlando os fatores de risco. Então, a hipertensão arterial, sempre bem controlada, seguindo com o médico cardiologista, ou diabetes, controlado aí com o endocrinologista, ou a dislipidemia, ou seja, o colesterol, LDL, o triglicerídeos alto, estando em bom controle, e principalmente também a partir dos 40 anos sempre fazer consulta com o médico para avaliar se o paciente está desenvolvendo algum desses fatores de risco, até mesmo a fibrilação atrial, principalmente a partir dos 70 anos, que é uma arritmia do coração, uma das principais causas de AVC. Sedentarismo é importante também ser mudado, então a prática de atividade física regular, 150 minutos por semana, pode ser dividido em 3 vezes 50 ou 5 vezes 30, uma prática aeróbica, previne o AVC. A alimentação, uma alimentação adequada, regular, bastante rica em verduras, legumes, vegetais, sugerindo-se aí a dieta DASH ou dieta do Mediterrâneo, como dietas com associação de redução dos fatores de risco. O uso de algumas medicações também podem prevenir, como, por exemplo, evitar-se também o tabagismo, então pacientes que fumam, evitar fumar, e o etilismo moderado, diminuir a quantidade de bebida alcoólica. Tá aí, então, muito obrigada pela sua participação, doutor Alessandro. Essas foram as dicas, então, do neurologista. É muito importante, então, essa prevenção, por isso que tem esse dia especial para conscientizar, então, a população. E sentindo, né, qualquer um desses sintomas, então, ir imediatamente ao hospital, ao centro de saúde mais próximo. Laís, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, viu, Cassi, pelas informações. Agradeço também ao doutor Alessandro
pela disponibilidade de participar aqui do RF News, viu? Uma ótima noite para você, bom final de semana e até segunda-feira.